Antes mesmo de nascer, ele já era odiado. No alto do Olimpo, onde os deuses observam o mundo dos homens como quem observa peças num tabuleiro, Zeus, Senhor dos céus e Pai de todos os imortais, cometeu o pecado que marcaria gerações. Ele desceu à terra, não como trovão ou luz, mas como homem. Encontrou Alcmena, esposa de Anfitrião, uma mortal de beleza que desafiava os limites da carne. E naquela noite, Zeus a seduziu, enganando-a com a forma de seu próprio marido. O rei dos deuses traiu não apenas Hera, sua esposa imortal, mas também os votos sagrados que sustentam o equilíbrio entre céu e terra. Do ventre de Alcmena nasceu uma criança destinada à glória e à maldição. Um ser que carregaria nas veias o sangue divino de Zeus e a mortalidade frágil de sua mãe. Esse menino foi chamado Hércules, e desde o primeiro suspiro ele foi marcado pela ira. Hera, rainha do Olimpo, descobriu a traição enquanto o bebê ainda mamava no peito de Alcmena. A fúria dela não conhecia limites. Ela não podia destruir Zeus, mas podia destruir o símbolo de sua humilhação. Na escuridão da noite, enquanto Alcmena e Anfitrião dormiam, duas serpentes gigantescas deslizaram para dentro do berço. Criaturas enviadas pela própria deusa, com presas venenosas e olhos frios como a morte. Elas se enrolaram ao redor do corpo do bebê, apertando devagar, sentindo a vida pulsar sob a pele delicada. Mas algo impossível aconteceu. O bebê não chorou. Ele abriu os olhos, pequenos e brilhantes como raios, e agarrou as serpentes com as mãos. Com uma força que nenhum mortal deveria ter, ele apertou. Os ossos das criaturas estalaram. O veneno escorreu inútil. As serpentes morreram estranguladas por um recém-nascido. Quando Alcmena acordou e viu o filho segurando os corpos das bestas, ela soube que havia dado à luz algo além da compreensão humana. Os anos passaram e Hércules cresceu como um titã entre homens. Sua força era lendária, antes mesmo de ele completar 10 anos. Quebrava lanças com as mãos nuas, erguia pedras que 10 homens não moveriam, corria mais rápido que cavalos e lutava como se os deuses guiassem seus punhos. Mas havia algo de errado. Ele não controlava sua própria potência. A força que corria em suas veias era uma maldição tanto quanto uma bênção. Num acesso de raiva durante um treino, matou seu próprio mestre de música ao golpeá-lo com uma lira. O corpo do homem voou pelos ares como folha ao vento. O sangue manchou as mãos de Hércules pela primeira vez, mas não seria a última. Anfitrião, apavorado com o que o menino poderia fazer, enviou o jovem para longe, para as montanhas, onde ele viveria como pastor. Ali, longe dos olhos dos homens, Hércules aprendeu a solidão. Aprendeu que ser forte não era uma bênção, mas um fardo. Ele via outros garotos brincando, rindo, vivendo vidas simples. Mas ele não podia. Cada toque seu era perigoso, cada gesto uma ameaça. Quando completou 18 anos, Hércules desceu das montanhas. Seu corpo era uma fortaleza de músculos. Seus olhos carregavam a tristeza de quem nunca conheceu leveza. Ele foi chamado para a guerra e lá descobriu que sua força tinha um propósito. No campo de batalha, ele era invencível. Matava inimigos às dezenas, erguia portões sozinho, quebrava escudos com os punhos como se fossem feitos de barro. Os soldados o temiam, os generais o adoravam. E o povo começava a sussurrar seu nome. Hércules, o filho do trovão. O homem que lutava como um deus. Reis ofereciam ouro, mulheres se ajoelhavam. Sacerdotes diziam que ele era a prova de que os deuses ainda caminhavam entre os mortais. Mas nos momentos de silêncio, quando a guerra acabava e os corpos eram queimados, Hércules sentia algo que nenhuma vitória podia curar. Ele sentia que não pertencia a lugar nenhum, nem ao Olimpo, onde os deuses o ignoravam, nem à terra, onde os homens o temiam. E no alto do céu, Hera observava tudo. Cada vitória de Hércules era uma afronta.
Cada vez que o nome dele era celebrado, a ferida da traição de Zeus ardia novamente. Ela jurou que ele nunca conheceria paz, que mesmo sendo filho de Zeus, mesmo carregando o sangue dos imortais, Hércules pagaria por existir. E ela esperou, paciente, cruel, porque a vingança dos deuses não vem rápido, ela vem no momento exato, no instante em que a vítima finalmente acredita que pode ser feliz. Foi nesse momento que Hera começou a tecer o destino de Hércules, um destino de sangue, de dor, de tarefas impossíveis. Um destino onde ele seria forçado a provar seu valor repetidamente até que não sobrasse nada além de cinzas. O bebê que estrangulou serpentes no berço agora era um homem, mas sua verdadeira provação ainda não havia começado. E quando começasse, o mundo inteiro testemunharia a queda do maior herói que a Grécia já viu. Hércules não sabia, mas enquanto celebravam suas vitórias nas praças, enquanto cantavam seu nome nos banquetes, Hera já havia lançado a semente da destruição. E essa semente cresceria no lugar onde ele menos esperava, no seu próprio coração, na sua própria casa, entre as pessoas que ele mais amava. Hércules encontrou algo que nunca imaginou ser possível. Ele encontrou a paz. Depois de anos lutando em guerras, enfrentando homens e feras, ele finalmente permitiu que seu coração descansasse. Casou-se com Mégara, uma princesa de Tebas, uma mulher de olhos profundos e sorriso que acalmava até a tempestade que vivia dentro dele. Com ela, Hércules teve filhos. 3 meninos que corriam pela casa, riam alto, brincavam aos pés do pai como se ele fosse apenas um homem comum. E pela primeira vez na vida, Hércules se sentiu humano. Ele pendurou a clava na parede, guardou as armas no porão, passou a trabalhar a terra, a ensinar os filhos a pescar, a dormir sem sonhar com batalhas. O povo ainda o venerava, mas ele não queria mais glória. Queria apenas viver, queria envelhecer ao lado de Mégara. Queria ver seus filhos crescerem, queria ser esquecido, mas o Olimpo não perdoa quem ousa ser feliz. Hera observava tudo de seu trono dourado, e cada riso que ecoava da casa de Hércules era uma lâmina cravada em seu orgulho. Ele estava feliz. Ele, o bastardo de Zeus, fruto da traição, ousava sorrir enquanto ela ainda carregava a humilhação. Não, isso não seria permitido. A deusa desceu dos céus, invisível como sombra, e entrou na mente de Hércules. Ela plantou ali uma semente de loucura. Não uma loucura comum, mas uma fúria divina, um delírio tão profundo que a realidade se tornou um pesadelo vivo. Hércules estava sentado à mesa, comendo com sua família, quando a visão começou a se distorcer. As paredes começaram a pulsar. As cores se deformaram. Ele olhou para Mégara e não viu mais sua esposa. Viu um inimigo, um demônio de pele retorcida e olhos vermelhos. Olhou para os filhos e viu monstros, criaturas que precisavam ser destruídas. Seu coração acelerou, suas mãos tremeram, a sala girava. E então a fera acordou. Ele se levantou de um salto, derrubando a mesa, gritando que estava cercado, que estava sendo atacado, que precisava defender sua casa. Mégara correu em sua direção, tentando acalmá-lo, dizendo que estava tudo bem, que eram apenas eles, sua família. Mas Hércules não a reconhecia. Ele a viu como ameaça e a empurrou. Mas quando Hércules empurrava, homens morriam. Mégara voou pelos ares, bateu na parede com força brutal e caiu sem vida, seu pescoço quebrado, seus olhos ainda abertos, ainda olhando para ele. Os filhos gritaram, correram, mas não havia para onde ir. Hércules os perseguiu pela casa como um predador cego pela raiva. Ele os agarrou um por um, quebrou seus pequenos corpos com as mãos que antes os protegiam. O sangue deles manchou o chão, as paredes, as mãos do herói. E quando a loucura finalmente passou, quando a névoa saiu de seus olhos e a realidade voltou como uma avalanche de horror, Hércules viu o que havia feito. Viu sua esposa caída com o pescoço torto, os olhos vazios,
Viu os corpos de seus filhos espalhados pela sala, pequenos, frágeis, destruídos. Viu suas próprias mãos cobertas de sangue ainda quente. E o grito que ele soltou naquele momento foi ouvido até no Olimpo. Foi um grito que carregava tudo: dor, desespero, culpa, ódio. Um grito que rasgou sua garganta e sua alma ao mesmo tempo. Hércules caiu de joelhos no meio do massacre. Ele segurou o corpo do filho mais novo, ainda quente, ainda macio, e tentou entender. Tentou lembrar o que tinha acontecido, mas tudo que restava era a imagem da carnificina e a certeza absoluta, inegável, de que ele era o responsável. Não havia inimigos, não havia monstros, só ele e sua força maldita. Ele ergueu o rosto para o céu e gritou o nome de Zeus, exigindo respostas, implorando por justiça, pedindo que o matasse ali mesmo. Mas o céu permaneceu em silêncio. Não havia trovões, não havia sinais. Apenas o silêncio pesado de um Deus que sabia que seu filho estava perdido. Hércules passou dias na casa, ao lado dos corpos, sem comer, sem dormir, sem se mover. Ele queria morrer, mas a morte não vinha. Seu corpo era forte demais, sua resistência grande demais. Até a morte o rejeitava. Os cidadãos de Tebas, ao descobrirem o que aconteceu, ficaram horrorizados. O herói que os protegeu, que lutou por eles, que foi símbolo de força e coragem, agora era visto como monstro. Eles exigiram que ele fosse julgado, executado, banido para sempre. Mas Hércules não fugiu. Ele se entregou. Foi arrastado para o tribunal, coberto de sangue seco, com os olhos vazios de quem já não vive, apenas existe. Os juízes o condenaram ao exílio eterno, mas Hércules não aceitou. Ele queria mais, queria punição, queria dor, queria algo que queimasse dentro dele tanto quanto a culpa. E foi então que ele ouviu falar do oráculo de Delfos. Diziam que lá, na caverna sagrada onde os deuses falavam através de uma sacerdotisa, ele poderia encontrar uma forma de se redimir, ou pelo menos uma forma de morrer com honra. Hércules caminhou até Delfos como um homem morto. Não comeu, não bebeu, apenas caminhou. E quando finalmente chegou, quando entrou na caverna úmida e escura, onde o oráculo estava, ele se ajoelhou e disse apenas uma coisa: diga-me como posso pagar pelo que fiz. A sacerdotisa estava sentada sobre uma fenda na rocha, de onde vapores subiam como serpentes invisíveis. Seus olhos eram brancos, vazios, como se ela não olhasse para este mundo, mas para todos os mundos ao mesmo tempo. Hércules ajoelhou diante dela, coberto de sangue seco, com as mãos ainda tremendo. Ele não esperava perdão. Não esperava conforto. Esperava apenas uma resposta, uma forma de pagar, uma forma de equilibrar a balança que ele havia quebrado com suas próprias mãos. A sacerdotisa respirou fundo e quando falou, não era sua voz. Era a voz dos deuses, grave, múltipla, ecoando como se viesse de dentro das rochas. Você servirá ao rei Euristeu. Cumprirá 12 tarefas que nenhum homem pode realizar. Só então, talvez, os deuses te perdoem. Mas saiba disso, filho de Zeus, você nunca se perdoará. As palavras caíram sobre Hércules como pedras. 12 tarefas, nenhuma garantia de redenção, apenas talvez. E mesmo assim ele aceitou, porque não havia outra escolha. Porque viver com a culpa sem tentar pagar por ela seria pior que qualquer morte. Hércules deixou a caverna do oráculo, carregando um peso maior do que qualquer pedra que já erguera. A sentença estava dada. 12 tarefas impossíveis. 12 provações que testariam não apenas sua força, mas sua vontade de continuar vivo. Ele não queria redenção, não acreditava que ela fosse possível, mas algo dentro dele, uma fagulha teimosa que ainda resistia, o forçava a tentar. Talvez fosse a memória de Mégara sorrindo. Talvez fosse o rosto dos filhos antes da loucura, ou talvez fosse apenas o instinto de um guerreiro que nunca aprendeu a desistir. Ele seguiu para Micenas, onde o rei Euristeu aguardava.
E desde o momento em que pôs os pés no palácio, Hércules percebeu que aquilo não seria uma jornada de honra, seria uma humilhação. Euristeu era um homem pequeno, fraco, de voz fina e olhos covardes. Ele temia Hércules. Todos temiam, mas o rei sabia que, por ordem divina, o herói estava preso a ele, e isso lhe dava um poder que nunca teve, poder sobre o homem mais forte do mundo. Euristeu não o recebeu com honra, não lhe ofereceu um assento, não lhe ofereceu água ou comida. Hércules foi tratado como um escravo, como um animal de carga a ser usado até a exaustão. E o pior de tudo era que Hércules aceitou, porque no fundo ele acreditava que merecia. Euristeu leu a lista de tarefas em voz alta, uma por uma, saboreando cada palavra como quem saboreia vinho. Eram tarefas pensadas para matar, projetadas para destruir, e Hércules ouviu tudo em silêncio, com os punhos cerrados e o rosto vazio. A primeira tarefa foi anunciada com um sorriso cruel. Traga-me a pele do leão de Nemeia, a fera que devora guerreiros e aterroriza aldeias inteiras. Dizem que sua pele é impenetrável, que flechas ricocheteiam, que lanças quebram, que espadas se despedaçam. Euristeu sorriu enquanto falava, como se já estivesse assistindo ao funeral de Hércules. Mas o herói não respondeu, apenas se virou e partiu. Ele caminhou por dias até chegar à floresta de Nemeia, uma região onde o silêncio era quebrado apenas pelo vento e pelo rugido distante da besta. Os aldeões que viviam ali o alertaram com medo nos olhos. Dezenas de homens tentaram matar o leão. Nenhum voltou. Eles encontraram apenas ossos e armaduras destroçadas. Crianças desapareciam à noite. Rebanhos inteiros eram devorados. O leão não era apenas uma fera, era uma praga, uma maldição viva. Hércules não disse nada, apenas seguiu para dentro da floresta. Foi durante a caminhada que ele começou a sentir o peso real do que estava por vir. Não era apenas uma tarefa, eram 12 monstros. 12 batalhas onde a vitória não traria glória, apenas a permissão de continuar sofrendo. Ele pensou em desistir. Pensou em simplesmente deitar ali, no meio da floresta, e deixar que o leão o encontrasse. Seria mais fácil, mais rápido. Mas então ele ouviu um som, um rugido, grave, profundo, como se a terra tremesse. Hércules ergueu a cabeça, e pela primeira vez em semanas, algo mudou em seus olhos. Não era esperança, era fúria. O leão surgiu das sombras como uma montanha de músculos e garras. Seus olhos amarelos brilhavam na penumbra. Sua juba era densa como armadura, dourada sob a luz filtrada pelas árvores. E quando abriu a boca, os dentes eram do tamanho de adagas, ainda manchados com o sangue de vítimas anteriores. Hércules preparou seu arco, mirou com calma e atirou. A flecha voou reta, perfeita, e atingiu o peito do leão. Mas ricocheteou, simplesmente ricocheteou, como se tivesse atingido pedra sólida. Hércules atirou outra, e outra, e outra. Todas ricochetearam. A pele do leão era realmente impenetrável. A fera avançou e Hércules largou o arco. Pegou a clava, um tronco gigante de oliveira endurecido e pesado como ferro, e partiu para cima. O impacto foi brutal. A clava atingiu o crânio do leão com força suficiente para derrubar uma árvore, mas a besta apenas balançou a cabeça, sacudiu a juba e investiu novamente. Hércules foi derrubado. As garras rasgaram sua pele. Ele sentiu o sangue quente escorrendo pelo peito. Sentiu a dor, mas não gritou. Apenas agarrou o leão pelo pescoço e começou a apertar. Os dois rolaram pelo chão, numa luta primitiva, selvagem, onde não havia técnica, apenas instinto. O leão rugia, tentava morder, tentava se soltar, mas o aperto era cada vez mais forte. Hércules sentia os músculos do animal se contraindo, sentia a respiração ficando fraca. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o leão parou de se mexer. Hércules havia vencido, mas não sentia vitória, apenas vazio. Hércules ficou ali,
deitado ao lado do corpo do leão, ofegante, coberto de sangue e suor. Suas mãos ainda tremiam, não de medo, mas de algo pior, de reconhecimento. Ele havia matado a fera com as próprias mãos, da mesma forma que havia matado sua família. Estrangulamento. A ironia era cruel demais para ignorar. Ele olhou para as mãos. Essas mãos que eram capazes de erguer montanhas e também de esmagar crianças. E pela primeira vez desde o massacre, ele chorou. Não um choro alto, dramático. Apenas lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto sujo de terra e sangue. Ele chorou pela vida que tinha, pela família que perdeu, pelo homem que foi e que nunca mais seria. Depois de um tempo, ele se levantou. Precisava terminar a tarefa. Precisava levar a pele do leão. Tentou usar sua espada para esfolar a fera, mas a lâmina não cortava. Tentou usar facas, machados, qualquer coisa, nada funcionava. Foi quando percebeu a única ferramenta capaz de cortar a pele do leão eram as próprias garras do animal. Hércules passou horas esfolando a besta, usando as garras afiadas como navalhas. Cada corte era preciso, metódico. Ele trabalhou em silêncio, sob o sol que começava a se pôr, transformando a floresta em sombras douradas. Quando terminou, ele vestiu a pele sobre os ombros, cobrindo-se com a cabeça do animal como um capuz. O couro era grosso, quente, e carregava o cheiro de sangue e selva. Ele pegou a clava, ajustou a pele e começou a caminhar de volta para Micenas. Mas algo havia mudado. Quando ele passou pelas aldeias, as pessoas não o saudaram como herói. Elas se afastaram. Mães puxaram seus filhos para dentro de casa. Homens abaixaram os olhos. Uma criança chorou ao vê-lo. Hércules não era mais visto como salvador. Era visto como monstro. Um homem vestindo a pele de uma fera, coberto de sangue, com olhos que não refletiam mais humanidade. E talvez eles estivessem certos. Talvez ele realmente tivesse se tornado aquilo que caçava. Quando chegou ao palácio de Euristeu, os guardas recuaram. O próprio rei, ao vê-lo através da janela, empalideceu. Euristeu mandou construir uma jarra gigante de bronze, onde podia se esconder sempre que Hércules aparecesse. E foi de dentro dessa jarra, com a voz tremendo, que o rei falou: "Você completou a primeira tarefa, mas ainda faltam 11, e a próxima será pior. Mate a Hidra de Lerna, a serpente de 9 cabeças que envenena tudo ao seu redor. Vá, e não volte até trazer a prova de sua morte." Hércules não respondeu. Não havia nada a dizer. Ele apenas se virou e partiu. Caminhou para fora do palácio, para fora da cidade, seguindo em direção aos pântanos de Lerna. E enquanto caminhava, ele começou a entender algo terrível. Essas tarefas não eram sobre redenção, eram sobre destruição. Cada monstro que ele matava, cada vitória que conquistava, apenas o afastava mais do homem que foi. Ele estava sendo transformado, moldado. E no final, quando as 12 tarefas terminassem, o que restaria? Um herói? Ou apenas mais um monstro? Os pântanos de Lerna eram um lugar esquecido pelos deuses. A água era escura, quase preta, e cheirava a podridão. Árvores mortas se erguiam da lama como dedos retorcidos. O ar era denso, difícil de respirar, carregado de umidade e algo pior: veneno. A hidra envenenava tudo ao seu redor. Plantas morriam, animais fugiam, até os insetos evitavam aquele lugar. Hércules caminhou devagar, cada passo afundando na lama, cada respiração pesada. Ele sabia que essa batalha seria diferente. O leão de Nemeia era uma fera, poderosa, mas previsível. A hidra era outra coisa, era uma aberração, e ele não estava sozinho dessa vez. Iolau, seu sobrinho, havia insistido em acompanhá-lo. Era um jovem corajoso, de olhos brilhantes e fé inabalável no tio. Hércules tentou dissuadi-lo. Disse que era perigoso, que poderia morrer, que não valia a pena. Mas Iolau não desistiu.
Ele disse que não deixaria Hércules enfrentar o inferno sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, Hércules sentiu algo parecido com gratidão. Eles encontraram a caverna da Hidra ao entardecer. A entrada era larga, coberta de ossos e escamas. O cheiro era insuportável. Hércules pegou uma tocha, acendeu e jogou para dentro da caverna. A luz revelou algo aterrador. A Hidra. 9 cabeças serpenteando, cada uma com olhos vermelhos e presas gotejando veneno verde. Seu corpo era grosso como um tronco de árvore, coberto de escamas negras que brilhavam como metal. Quando viu a luz, a Hidra sibilou. Todas as 9 cabeças ao mesmo tempo. O som era ensurdecedor, como se o próprio inferno estivesse gritando. Hércules não esperou. Ele avançou, clava erguida, e golpeou a primeira cabeça com toda a força que tinha. A cabeça foi arrancada, voando longe, caindo na lama. Sangue esguichou, mas antes que ele pudesse comemorar, algo impossível aconteceu. Do pescoço decepado, 2 novas cabeças começaram a brotar. Elas cresceram rápido, retorcendo-se, assobiando, e em segundos estavam tão grandes quanto a original. Hércules golpeou de novo, e de novo, mas a cada cabeça que cortava, 2 nasciam. Em minutos, a Hidra tinha 20 cabeças, depois 30. Hércules estava cercado, coberto de veneno, sangrando, ofegante, e pela primeira vez, ele sentiu que poderia perder. Foi quando Iolau gritou: "Tio, o fogo! Queime os pescoços!" Hércules olhou para o sobrinho, entendeu o plano imediatamente e gritou de volta: "Faça isso!" Iolau correu até uma árvore morta, arrancou galhos secos e os acendeu com a tocha que carregava. As chamas subiram rápido, brilhantes contra a escuridão do pântano. Hércules então mudou de estratégia. Ele golpeou a cabeça da Hidra, arrancando-a num movimento brutal. E imediatamente Iolau correu e pressionou a tocha contra o pescoço aberto, cauterizando a ferida antes que novas cabeças pudessem nascer. O cheiro de carne queimada e veneno evaporando era insuportável. Hércules sentiu os olhos arderem, sentiu a garganta fechar. Mas funcionou. A ferida ficou negra, carbonizada, e nenhuma cabeça nova nasceu. Eles haviam encontrado a solução. Mas agora precisavam repetir o processo mais de 40 vezes. Uma por uma, as cabeças caíram e foram queimadas. A Hidra urrou, se contorceu, tentou fugir para dentro da caverna, mas Hércules a agarrou pela cauda e a puxou de volta. Ele golpeava, e Iolau queimava, golpeava, queimava. O ritmo era brutal, exaustivo, mas eles não pararam. Horas se passaram. A lua subiu, o pântano ficou iluminado por uma luz fantasmagórica. E, finalmente, restava apenas uma cabeça, a central, a imortal. Essa cabeça era diferente, maior, mais antiga. Seus olhos brilhavam com uma inteligência que as outras não tinham. Hércules sabia que não podia matá-la, mas podia aprisioná-la. Ele golpeou com tanta força que a cabeça foi arrancada pela raiz. Sangue negro esguichou como um geyser. A Hidra sibilou uma última vez, um som agudo e agonizante, e então desabou. Hércules, coberto de sangue e veneno, agarrou a cabeça imortal que ainda se contorcia em suas mãos, tentando morder, e a enterrou sob uma pedra gigantesca que ergueu sozinho. Ele empurrou a pedra até que ficou firme, selada, impossível de mover. A cabeça imortal ficaria ali para sempre, viva, mas presa, gritando no escuro para ninguém. Hércules caiu de joelhos, exausto. Iolau correu até ele, tentando ajudá-lo a se levantar, mas Hércules apenas olhou para o corpo da fera e para suas próprias mãos. Elas tremiam, não de cansaço, mas de algo mais profundo. Ele pensou na ironia. Ele havia derrotado um monstro usando fogo, exatamente como seria morto um dia, mas ele ainda não sabia disso. Antes de partir, Hércules mergulhou suas flechas no sangue negro da Hidra. O veneno era tão potente que uma única gota podia matar qualquer ser vivo em segundos.
Até mesmo deuses poderiam ser feridos por ele. Ele agora carregava a morte em sua aljava. E isso era apropriado, porque quanto mais ele vencia, mais distante ficava da vida. Ele e Iolau voltaram para Micenas em silêncio. O jovem tentou conversar, tentou levantar o ânimo do tio, mas Hércules não respondia. Ele apenas caminhava, com os olhos fixos no horizonte, pensando em tudo que havia perdido e em tudo que ainda perderia. Quando chegaram ao palácio, Euristeu os recebeu de dentro de sua jarra de bronze. O rei mal conseguia olhar para Hércules. Ele estava pálido, tremendo, escondido como um rato. Ele gritou de dentro da jarra que a tarefa não contava, que Hércules havia recebido ajuda, e isso violava as regras estabelecidas pelos deuses. Hércules não respondeu. Ele apenas ficou ali, parado, coberto de sangue negro e veneno, esperando. Seus olhos estavam vazios, não havia raiva, não havia decepção, apenas aceitação. E Euristeu, covarde como sempre, rapidamente anunciou a próxima tarefa, como se quisesse se livrar da presença de Hércules o mais rápido possível. Capture o javali de Erimanto, vivo, e traga-o para mim. Hércules saiu sem dizer uma palavra. Ele não sentia raiva, não sentia tristeza, apenas cansaço. Um cansaço que nenhuma vitória aliviava, que nenhum descanso curava. E ele começou a entender algo terrível. Não importava quantos monstros matasse, não importava quantas provas cumprisse. A verdadeira besta que precisava derrotar estava dentro dele. E essa, ele sabia, nunca conseguiria vencer. As tarefas seguintes se fundiram numa sequência interminável de sangue, suor e dor. Hércules deixou de contar os dias, deixou de sentir. Tornou-se uma máquina de destruição, movendo-se de uma missão impossível para outra, sem descanso, sem esperança, sem nada além da obrigação que o mantinha vivo. O javali de Erimanto foi capturado após uma perseguição brutal pelas montanhas nevadas. Hércules o perseguiu por dias, através de tempestades de neve que congelavam o sangue, até que a fera, exausta e sangrando, finalmente desabou. Ele a amarrou com correntes, carregou nas costas por quilômetros e a jogou aos pés de Euristeu. O rei, ao ver o javali ainda respirando, ainda rosnando, quase desmaiou de pavor e se trancou em sua jarra de bronze, gritando para que Hércules levasse aquela coisa para longe. A próxima tarefa o levou para terras ainda mais distantes. As éguas de Diomedes, cavalos que se alimentavam de carne humana, criados por um rei cruel que os usava para devorar seus inimigos. Hércules invadiu os estábulos à noite, matou os guardas em silêncio e enfrentou Diomedes pessoalmente. A luta foi rápida e brutal. Hércules quebrou o pescoço do rei com as próprias mãos e alimentou as éguas com o corpo de seu dono. Os cavalos, saciados com a carne daquele que os torturava, ficaram dóceis e o seguiram mansamente de volta a Micenas. Cada vitória era mais sombria que a anterior. Cada batalha deixava cicatrizes que não eram apenas físicas. Hércules começou a se afastar do que restava de sua humanidade. Ele não conversava mais, não comia em companhia, dormia pouco e mal, sempre assombrado por pesadelos, onde via o rosto de Mégara e dos filhos, onde ouvia o som dos ossos quebrando, onde sentia o sangue escorrendo por suas mãos. Ele tentava se lembrar de quem foi antes de tudo isso, mas a memória estava coberta por camadas de dor. Ele era Hércules, o herói. Mas dentro dele, ele era apenas um assassino tentando pagar por crimes que nunca quis cometer. O touro de Creta veio depois, uma criatura de força divina, enviada por Poseidon para aterrorizar a ilha. Hércules o enfrentou num combate corpo a corpo que durou horas. O touro investia, chifres apontados, e Hércules desviava, golpeava, resistia. Ele agarrou os chifres do animal e lutou até que suas mãos sangravam, até que seus músculos gritavam, até que finalmente o touro caiu de joelhos, subjugado pela força implacável do herói.
A tarefa dos estábulos de Augeas foi diferente. Não havia monstro para matar, apenas humilhação. Euristeu ordenou que ele limpasse os estábulos do rei Augeas, que não eram limpos havia 30 anos. Milhares de animais, montanhas de esterco acumulado, fedendo, apodrecendo sob o sol. Um trabalho degradante, pensado para quebrar o espírito de Hércules, para lembrá-lo de que, não importava quão forte fosse, ainda era escravo de um homem fraco e covarde. Mas Hércules não reclamou. Ele estudou o terreno, desviou 2 rios, canalizou a água através dos estábulos e limpou tudo em um único dia. A água levou toda a sujeira embora e Hércules partiu sem esperar agradecimentos ou reconhecimento, porque ele já havia aprendido que nada do que fizesse seria suficiente. A tarefa seguinte o levou até as terras das Amazonas, guerreiras lendárias que não temiam homem algum. Hércules precisava roubar o cinturão de Hipólita, a rainha delas. Ele chegou esperando batalha, mas Hipólita o recebeu com honra. Ela admirava sua força, reconhecia sua dor e ofereceu o cinturão de boa vontade como símbolo de respeito. Mas Hera, sempre observando, sempre tramando, plantou desconfiança entre as guerreiras. Sussurros começaram a circular de que Hércules estava ali para sequestrar a rainha. As Amazonas atacaram e Hércules foi forçado a lutar. No meio do caos, Hipólita foi morta. Mais uma vida perdida por causa dele. Mais uma morte que ele carregaria para sempre. Os pássaros do lago Estínfalo vieram depois. Criaturas com bicos e garras de bronze que devoravam homens e arruinavam plantações inteiras. Hércules os espantou com símbolos gigantes de bronze, criando um barulho ensurdecedor que forçou os pássaros a voar em pânico. E então, com suas flechas envenenadas com o sangue da hidra, ele os abateu um por um, enquanto tentavam fugir. Eles caíram do céu como chuva negra, seus corpos se espatifando no chão. O cervo de Cerineia foi diferente. Era um animal sagrado de Ártemis, com chifres de ouro e cascos de bronze. Euristeu sabia que matar o cervo atrairia a ira da deusa, então ordenou que Hércules o capturasse vivo. Hércules perseguiu o cervo por um ano inteiro, através de montanhas, florestas, rios, sem descanso, sem parar. E quando finalmente o capturou, sem feri-lo, sem quebrar um único galho de seus chifres dourados, Ártemis apareceu. Ela estava furiosa, pronta para matá-lo. Mas Hércules explicou. Falou de sua maldição, de suas tarefas, de sua tentativa desesperada de redenção. E a deusa, vendo a sinceridade em seus olhos, o perdoou. Ela permitiu que ele levasse o cervo, desde que o libertasse depois. Hércules cumpriu, e pela primeira vez, um deus mostrou compaixão por ele. Então veio a tarefa mais aterradora: descer ao submundo e capturar Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava os portões do Hades. Hércules desceu através de cavernas profundas, onde a luz nunca alcançava, onde o ar era gelado e pesado com o cheiro de morte. Ele caminhou entre sombras de almas perdidas, espíritos que sussurravam seu nome, que imploravam por ajuda, que lembravam de quando ele ainda era vivo, ainda era humano. Ele viu guerreiros que lutaram ao seu lado, viu inimigos que matou. E então, no meio da multidão de mortos, ele viu Mégara. Ela estava ali, pálida, translúcida, com os olhos cheios de tristeza. Hércules tentou falar com ela, tentou pedir perdão, mas ela apenas o olhou e se afastou, desaparecendo entre as sombras. E Hércules entendeu. Nem mesmo na morte ele encontraria paz. Ele seguiu até o trono de Hades, o deus da morte, e pediu permissão para levar Cérbero. Hades, impressionado com a coragem do herói, concordou, mas com uma condição: que Hércules o fizesse sem armas, apenas com as mãos nuas. Hércules aceitou. Ele lutou com o cão infernal, foi mordido, arranhado, quase despedaçado. Mas no fim, ele subjugou a besta, arrastou-a de volta ao mundo dos vivos e a apresentou a Euristeu. O rei,
ao ver Cérbero, fugiu gritando e se trancou em seu palácio. Hércules devolveu o cão ao submundo e voltou. Mais uma tarefa completa, mais uma prova de que ele era capaz do impossível, mas também mais uma prova de que nada que fizesse apagaria o sangue em suas mãos. 11 tarefas cumpridas, 11 provações que teriam destruído qualquer homem. Mas Hércules ainda estava de pé, não porque era forte, mas porque não sabia fazer outra coisa senão continuar. As pessoas haviam parado de vê-lo como homem. Para elas, ele era lenda, um símbolo, um nome que ecoava em canções e histórias. Mas ninguém se importava com o homem por trás do mito. Ninguém via as cicatrizes, ninguém via o vazio em seus olhos. A última tarefa foi anunciada por Euristeu com uma mistura de medo e esperança. Esperança de que essa, finalmente, matasse Hércules. Traga as maçãs de ouro do Jardim das Hespérides, frutas guardadas por um dragão imortal e pelas filhas de Atlas. Hércules viajou até o fim do mundo, onde o céu encontra a terra, onde o sol nasce e morre. Lá, ele encontrou Atlas, o titã condenado a carregar o peso do céu nos ombros para sempre, punido por Zeus por sua rebelião. Hércules ofereceu um acordo. Se Atlas buscasse as maçãs, ele seguraria o céu em seu lugar. Atlas, desesperado por um momento de alívio, aceitou imediatamente. Hércules se posicionou sob o peso celestial, e então Atlas transferiu o fardo. O peso caiu sobre os ombros de Hércules como o mundo inteiro desabando. Ele sentiu os joelhos dobrarem, sentiu os ossos estalarem, sentiu cada músculo de seu corpo gritar em agonia. O céu era pesado de uma forma que nenhuma pedra, nenhum monstro, nenhuma arma jamais seria. Era o peso da criação, o peso de tudo que existe. Hércules apertou os dentes, plantou os pés no chão e resistiu. Minutos pareciam horas, horas pareciam dias. Ele suava sangue, suas mãos tremiam, mas ele não caiu, porque cair significaria que o céu desabaria. E mesmo ele, quebrado como estava, não permitiria isso. Quando Atlas voltou com as maçãs douradas, ele sorriu, um sorriso cruel. Ele disse que ele mesmo entregaria as maçãs a Euristeu, que Hércules poderia ficar ali, segurando o céu para sempre. Mas Hércules, mesmo através da dor, ainda tinha sua astúcia. Ele concordou, mas pediu que Atlas segurasse o céu só mais um instante, enquanto ajustava uma almofada nos ombros. Atlas, tolo, aceitou. E no momento em que o peso voltou para ele, Hércules pegou as maçãs e partiu, deixando o titã gritando atrás dele, preso novamente à sua maldição eterna. Hércules voltou para Micenas pela última vez, entregou as maçãs a Euristeu, e pela primeira vez em anos, as 12 tarefas estavam completas. Ele tinha cumprido o impossível. Matou o que não podia ser morto, capturou o que não podia ser capturado, desceu ao mundo dos mortos e voltou. Euristeu, tremendo, declarou que Hércules estava livre, que sua penitência estava paga, que ele podia partir. E Hércules partiu, mas não sentiu alívio, não sentiu paz, porque as tarefas terminaram, mas a culpa permanecia. O sangue de Mégara e dos filhos ainda estava em suas mãos, e nada, nem 12 tarefas impossíveis havia lavado aquele sangue. Ele vagou por um tempo, sem destino, sem propósito, até que conheceu Dejanira. Ela era diferente, gentil, paciente. E contra todas as probabilidades, Hércules permitiu que seu coração se abrisse novamente. Eles se casaram. E por um breve momento, ele acreditou que talvez, apenas talvez, pudesse ter uma segunda chance. Mas o destino não perdoa. Um dia, enquanto viajavam, encontraram um rio caudaloso. O centauro Nesso se ofereceu para carregar Dejanira nas costas, enquanto Hércules atravessava a nado. Mas no meio do rio, Nesso tentou raptá-la. Hércules, do outro lado, pegou seu arco, mirou e atirou.
A flecha, envenenada com o sangue da hidra, atravessou o peito de Nesso. O centauro caiu, agonizando, e enquanto morria, ele sussurrou para Dejanira: um último veneno, uma última traição. Ele disse que seu sangue era mágico, que se Hércules um dia amasse outra mulher, ela deveria esfregar o sangue de Nesso nas roupas dele, e ele voltaria a amá-la. Dejanira, ingênua e apavorada, guardou um frasco do sangue. Anos depois, quando rumores de que Hércules estava interessado em outra mulher chegaram a seus ouvidos, ela usou o sangue, esfregou nas vestes de Hércules e as enviou como presente. Quando Hércules vestiu a túnica, o veneno começou a queimar. Não era fogo comum, era dor divina. A túnica grudava na pele, derretendo sua carne, queimando seus ossos. Hércules gritou, tentou arrancar a roupa, mas ela estava fundida com sua pele. Quanto mais puxava, mais carne arrancava. A dor era insuportável. Ele caiu de joelhos pedindo por morte, por piedade, por fim. Dejanira, ao perceber o que tinha feito, se enforcou. Hércules, cego de dor, ordenou que construíssem uma pira funerária. Ele subiria nela e se queimaria vivo. Era a única forma de acabar com o sofrimento. Seus amigos tentaram dissuadi-lo, mas ele não ouviu. Ele subiu na pira, deitou sobre a madeira e pediu que alguém acendesse o fogo. Ninguém teve coragem. Até que um jovem pastor, movido por compaixão, acendeu a tocha e jogou nas madeiras. O fogo subiu rápido. Hércules, envolto em chamas, ergueu o rosto para o céu. E pela primeira vez em sua vida, ele não lutou, apenas aceitou. As chamas consumiram seu corpo. A fumaça subiu em espirais negras. Então, algo impossível aconteceu. Os céus se abriram, um raio desceu, e a voz de Zeus ecoou pela primeira vez na vida de Hércules. Meu filho, sua provação acabou. Venha para casa. E Hércules, envolvido em luz divina, foi erguido das cinzas. Seu corpo mortal foi consumido, mas algo maior, algo imortal permaneceu. Ele estava indo para o Olimpo. Finalmente ele iria para casa. Hércules abriu os olhos e não havia mais dor. Pela primeira vez em décadas, não havia dor. Ele estava no Olimpo, o reino dos deuses, onde o ar era feito de luz e o chão brilhava como ouro líquido. Ao redor dele, os imortais observavam. Zeus estava ali, imponente, com olhos que carregavam tristeza e orgulho. Atena, Apolo, Ártemis, Hermes, todos estavam presentes. E diante dele, pela primeira vez desde que nasceu, estava Hera, a deusa que o odiou, a deusa que destruiu sua vida, a deusa responsável por tudo. Hércules esperava sentir raiva, esperava querer vingança, mas tudo o que sentiu foi cansaço. Um cansaço tão profundo que nem mesmo a raiva tinha lugar. Hera se aproximou. Seus olhos, sempre frios e cruéis, agora carregavam algo diferente. Não era arrependimento. Deuses não se arrependem, mas era reconhecimento. Ela falou com voz que ecoava como trovão distante. Você sofreu mais do que qualquer mortal deveria, mais do que qualquer Deus poderia imaginar. E através desse sofrimento, você provou algo que eu nunca acreditei possível, que mesmo nascido de traição, você era digno. Hércules não respondeu, não havia nada a dizer. Zeus se aproximou, colocou a mão no ombro do filho e pela primeira vez falou com ele como pai. Você carregou o peso do céu, matou monstros que aterrorizavam deuses, desceu ao mundo dos mortos e voltou. Mas a maior prova de sua força não foi nenhuma dessas. Foi continuar, mesmo quando tudo estava perdido, mesmo quando a dor era insuportável. Você continuou, e por isso você merece estar aqui. Zeus ergueu a mão e uma luz dourada envolveu Hércules. Sua forma mortal foi transformada. As cicatrizes desapareceram. Os músculos se fortaleceram ainda mais. Ele agora era imortal, um deus. Hebe, a deusa da juventude, foi oferecida como esposa, e Hércules, finalmente, foi aceito entre os imortais. Mas algo dentro dele permanecia vazio, porque ele sabia que a imortalidade não apagava o passado.
Mégara e seus filhos ainda estavam mortos. Dejanira ainda havia se enforcado. Hipólita ainda havia caído. Todas as vidas que ele tirou, todas as pessoas que amou e perdeu, ainda pesavam em sua alma. Hércules caminhou até a beira do Olimpo e olhou para baixo, para o mundo dos mortais. Ele viu cidades sendo construídas, viu guerras sendo travadas, viu pessoas vivendo, amando, sofrendo, morrendo. E ele percebeu algo. Ele não pertencia mais àquele mundo, mas também não pertencia completamente a este. Ele estava preso entre dois mundos. Mortal demais para ser Deus, imortal demais para ser homem. Zeus se aproximou novamente. Seu nome será lembrado para sempre. Quando homens precisarem de coragem, eles dirão seu nome. Quando enfrentarem o impossível, eles pensarão em você. Você se tornou mais do que herói, você se tornou símbolo. E Hércules respondeu pela primeira vez. Mas símbolos não sentem, símbolos não sangram, símbolos não choram pelos filhos que mataram. Zeus não respondeu, porque não havia resposta. Hércules havia conquistado a imortalidade, mas o preço foi tudo que o fazia humano. Os séculos passaram. As histórias de Hércules se espalharam por toda a Grécia e além. Ele se tornou o herói mais famoso de todos os tempos. Pais contavam suas histórias para os filhos. Guerreiros invocavam seu nome antes de batalhas. Templos foram erguidos em sua honra. Mas o próprio Hércules, agora imortal, observava tudo de longe. Ele via como as histórias mudavam, como as pessoas esqueciam a dor e lembravam apenas da glória, como ele se tornou perfeito nas lendas, quando na verdade foi quebrado na vida. E ele percebeu a ironia cruel de tudo. Ele havia lutado a vida inteira para ser aceito, para ser amado, para ser perdoado. E agora que finalmente era venerado, agora que finalmente era celebrado, ele se sentia mais sozinho do que nunca. Porque ninguém venerava o homem. Eles veneravam o mito. E o homem havia morrido naquela pira, queimado junto com sua humanidade. Hércules passou a eternidade no Olimpo, participou de festas, bebeu ambrosia, lutou ao lado dos deuses em guerras celestiais, mas nunca encontrou paz, porque paz não vem de fora, vem de dentro, e dentro dele ainda havia o grito dos filhos, ainda havia o rosto de Mégara, ainda havia o peso de tudo que fez e tudo que perdeu. Na terra, seu nome ecoou através dos séculos. Os gregos o adoravam, os romanos o chamaram de Hércules e o transformaram em deus patrono da força. Artistas o pintaram, poetas escreveram épicos sobre suas aventas, filósofos debatiam o significado de sua jornada. E através de tudo isso, através de milênios de adoração e lenda, uma verdade permaneceu. Hércules foi o homem mais forte que já existiu, mas também foi o homem que mais sofreu. Ele derrotou todos os monstros do mundo, exceto aquele dentro de si mesmo. E assim, a história de Hércules se tornou mais do que uma história de força. Tornou-se uma história sobre o preço da grandeza, sobre como mesmo os mais poderosos carregam feridas invisíveis, sobre como a redenção nem sempre traz paz, sobre como às vezes vencer todas as batalhas ainda significa perder a guerra contra si mesmo. No alto do Olimpo, Hércules permanece imortal, poderoso, solitário, observando o mundo dos mortais e se perguntando se valeu a pena. Se trocar sua humanidade por imortalidade foi vitória ou derrota. E a resposta, como tantas coisas na vida de Hércules, permanece incerta, porque ele conquistou tudo e perdeu tudo. Tornou-se Deus, mas deixou de ser homem. E talvez esse tenha sido o maior castigo de todos. Não a morte, não o sofrimento, mas a eternidade. Viver para sempre carregando memórias que gostaria de esquecer. Nenhum homem escapou da ira dos deuses, mas poucos os desafiaram com tamanha coragem, e nenhum pagou um preço tão alto pela glória.
Hércules, filho de Zeus, o herói dos 12 trabalhos, o homem que se tornou Deus, permanece como lembrança eterna de que mesmo os maiores entre nós ainda são, no fundo, humanos, frágeis, quebrados, buscando redenção que talvez nunca chegue. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.